Em entrevista ao programa Brasil Urgente, de José Luiz da Atena, o presidente Jair Bolsonaro apresentou a posição do Brasil diante da escalada de conflitos entre o Irã e os Estados Unidos. Bolsonaro expôs sua relação com Donald Trump e as expectativas do Brasil no que concerne às interações com ambos os países. Bolsonaro iniciou a entrevista abordando o estado de saúde de sua família e, em especial, de Michele Bolsonaro. Está tudo bem, graças a Deus. A gente não pode falar que tem folga, que tem férias, pois fomos eleitos para isso. Ficamos atentos. Problemas acontecem o tempo todo. A gente busca mais do que resolver problemas, buscamos nos antecipar a eles. A Michele já está se recuperando, tudo dentro da normalidade. São aquelas cirurgias típicas de mulheres, relatou o presidente. Após da Atena perguntar a respeito de sua reunião com o general Heleno e o GSI, no que tange aos conflitos entre Irã e Estados Unidos, Bolsonaro pontuou: a nossa posição é de se aliar a qualquer país do mundo no combate ao terror. Nós sabemos o que o Irã representa em grande parte para seus vizinhos e para o mundo. Do que levantamos até agora dessa autoridade iraniana que perdeu a vida, ele estaria envolvido em um ataque àquela entidade judia que existia na Argentina. Era uma pessoa voltada para o terror. Tudo o que pudermos fazer para combater o terror, faremos. Somos favoráveis a qualquer medida que combata o terror no mundo. No que concerne às preocupações do Brasil em virtude do comércio com o Oriente Médio, inclusive com o Irã, Bolsonaro salientou: nós falamos em campanha que faríamos comércio com o mundo todo sem o viés ideológico que até o penúltimo governo existiu no Brasil. Sabemos a posição do Irã perante o mundo e o que os árabes pensam a respeito do Irã. E como os apoios, ou melhor, o abandono de apoios ao Irã vem acontecendo nos últimos anos. Não podemos concordar em grande parte com o que acontece lá. Temos uma posição de certa equidistância. Afinal, o Brasil tem os seus problemas. Repito, nós não nos coadunamos com o terror, onde quer que ele venha a ocorrer no mundo. Questionado se teria conversado com Donald Trump após o ataque, Bolsonaro expôs: prefiro não tocar nesse assunto. Há pouco tempo tivemos um problema com os Estados Unidos na questão do aço e do alumínio. Preferi manter o sigilo para resolver o problema. Após 30 dias, resolvido o assunto, eu pude falar. Eu tenho uma maneira de ser simples e objetiva e ele também, em todas as vezes que conversamos. Agora, o Brasil não tem uma participação ativa no combate ao terror, apenas protocolar. Por isso, eu prefiro ficar por aqui. Todas as vezes em que senti necessidade, houve um contato e a solução do problema aconteceu. Você vai continuar curioso, da Atena. Se um dia você tiver um cargo no executivo, prefeito, por exemplo, você vai ver que, por mais carinho que se tenha com a imprensa, algumas conversas precisam ficar reservadas. Nós vamos buscar, afinal de contas, a solução para o problema. Muitas vezes, ao abrir para a imprensa, a solução se distancia de você, acrescentou Bolsonaro. Após da Atena questionar sobre uma possível iminência de uma terceira guerra mundial e a hipótese de um conflito entre Estados Unidos e Irã, Bolsonaro respondeu: da Atena, o poderio bélico dos Estados Unidos não se compara com o poder bélico de países da América do Sul. Estados Unidos, China, Rússia e outros países têm potencial bélico nuclear para destruir o mundo algumas vezes. O Brasil optou no passado por vias pacíficas. O Brasil abriu mão na Constituição de ter um poderio bélico nuclear. Nós temos que medir bastante as nossas palavras. Eu, como chefe de Estado, que eu falar para você pode ser manchete no dia seguinte. Nós queremos paz, mas há uma velha máxima no meio militar. Quem quer a paz tem que se preparar para a guerra. Só haverá paz entre nós se houver uma grande diferença de poder entre os dois. Só se um for muito superior ao outro. Se um for muito parecido com o outro, pode haver guerra. Há os países com poder nuclear e os que optaram por uma via pacífica resolveram não se armar. Que as minhas palavras não tragam qualquer conflito, qualquer apreensão para nós brasileiros. Ele criticou, ademais, a política externa aplicada no governo petista. Você citou um tal de Celso Amorim. Sempre esteve na extrema esquerda. Quando a Bolívia tomou nossa refinaria, ele falou que a Bolívia fez a coisa certa. Sempre criticou os americanos, chamou de imperialistas. Passou pelo Ministério da Defesa e fez um péssimo trabalho. Os militares só aceitaram por ser da democracia. Ele tem um lado oposto ao que eu estou no momento.
O que podemos fazer é torcer e esperar que dê tudo certo e que não tenha reflexos no aumento dos preços dos combustíveis no Brasil, sintetizou o presidente. China, Japão, Arábia Saudita, algumas das agendas internacionais do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem de volta, acordos bilaterais e atração de novos investimentos estrangeiros. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também esteve no centro das atenções do mundo em 2019. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil que estava à margem aí dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados 6 acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos foram assinados 8 acordos de cooperação. Estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento, né? Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí, uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. E não para por aí. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intrabloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica e cultural, social e de segurança também com os países africanos. Temos uma estratégia, né? Como proceder nos desenrolar dos fatos. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. Quem usa cheque especial vai contar com juros mais baixos. Os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando e até hoje não consigo pagar. O limite vem, mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida num ano, então não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.
O conjunto das regras é um momento para reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial, né? Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites. E aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode também buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a R$ 500. A possibilidade de cobrança de tarifa, ela vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.